Eu fiz uma pergunta para o chat GPT: o que é apologia ao crime? Quais são os dados de 2024 e o que ela causa na sociedade, ao cidadão de bem? Confira a resposta. O que é considerado apologia ao crime? Apologia ao crime é um conceito jurídico que significa fazer defesa, elogio, exaltação ou incitação de um ato criminoso ou de um criminoso, de forma que isso incentive ou normalize a prática do crime perante outras pessoas. No Brasil, o Código Penal, no artigo 287, define o crime de apologia da seguinte forma: artigo 287. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Pena: detenção de 3 a 6 meses ou multa. Exemplos de apologia ao crime: exaltar publicamente um crime, dizer em um discurso ou postagem que um assassinato foi corajoso ou que o autor foi um herói. Defender que se cometam crimes, por exemplo, dizer que roubar bancos deveria ser aceitável. Incentivar diretamente a prática de crimes, como todos deveriam queimar carros de polícia, ou é bom espancar tal grupo de pessoas. Promover músicas, vídeos ou postagens que glorificam organizações criminosas, seus líderes ou suas ações. O que geralmente não é considerado apologia. Discutir o crime de maneira crítica, falar sobre um crime em uma análise jornalística ou acadêmica, mesmo que detalhada, não é apologia. Defender direitos de pessoas ou questionar leis punitivas, isso não é um debate legítimo sobre política criminal, não é defesa do crime em si. Fazer uma representação artística ou ficcional. Filmes, livros ou peças que mostram crimes não são automaticamente apologia, desde que não glorifiquem ou incentivem o comportamento criminoso. Dados sobre o crime organizado no Brasil de 2024. 1. Descapitalização das facções pela Polícia Federal. A PF impõe um prejuízo recorde de 5,6 bilhões ao crime organizado em 2024, um aumento de 70% em relação a 2023, de 3,3 bilhões. Esses valores correspondem a bens apreendidos, como aeronaves, veículos, joias, imóveis, além de dinheiros em espécie. A PF cumpriu cerca de 2 mandatos de buscas e apreensão e efetuou mais de 1.000 prisões no período. Apreensão de drogas e armas. Foram apreendidas 74,5 toneladas de drogas em 2024, comparado a 72,5 toneladas em 2023, ou seja, um aumento de 2,8%. A apreensão de maconha cresceu 15% e de êxtase 20,7%. A Polícia Federal confiscou 2.741 armas de fogo, uma queda de 40,8% em relação a 2023, que foi um total de 4.713 unidades. Houve também aumento em apreensões de munição, ou seja, um aumento de 9,7%, e redução na emissão de registros de porte de arma. Aumento na presença de facções na Amazônia. Em 2024, 260 municípios da Amazônia Legal tinham grupos criminosos, contra 178 em 2023, o que representa um terço dos 772 municípios da região. O Comando Vermelho controlava metade desses municípios, expansão em relação ao ano anterior. A taxa de homicídios na Amazônia foi de 41,5, superior à média nacional, alcançando 32,3 por 100 mil habitantes, enquanto a média brasileira era de 18,7, dados de 2023. Impacto territorial e social. Aproximadamente 23 milhões de pessoas, ou seja, 11% da população, vivem em áreas dominadas por facções ou milícias. Estimam-se 72 organizações criminosas e milícias atuando em todo o país, incluindo 4 novas surgidas em 2024. As facções cresceram dentro e fora dos presídios, expandindo-se em fronteiras e utilizando lacunas financeiras para lavagem de dinheiro. Persistência territorial. Expansão no interior do país, especialmente na Amazônia, com alto índice de violência. Estrutura sofisticada. Facções investem em lavagem de dinheiro, controle político e exploração ilegal de recursos. Agora vamos ver o que o crime organizado ele causa ao cidadão de bem. Ele tem impactos profundos e muitas das vezes invisíveis na vida do chamado cidadão de bem, mesmo que ele não esteja diretamente envolvido com facções ou atividades criminosas. Número 1. Aumento da violência. Homicídios. Disputa entre facções ou contra milícias aumenta a taxa de homicídio, atingindo moradores inocentes. Tiroteios em áreas urbanas. Confrontos armados em bairros controlados por grupos criminosos colocam em risco a segurança de toda a população. Segurança pública enfraquecida. A presença do crime organizado dificulta o trabalho da polícia e gera um clima de medo. Impacto econômico. Extorsão e taxa de segurança. Comerciantes e empresários pagam propina ou mensalidade para não serem atacados. Aumento de preços. Produtos e serviços em áreas controladas podem ficar mais caros devido ao custo do crime. Fuga de investimento.
Regiões violentas ou dominadas pelo crime perdem valor imobiliário e afastam empresas. Corrupção e degradação das instituições. Infiltração política. Facções e milícias tentam eleger representantes ou corromper autoridades. Desvio de recursos públicos. Parte do dinheiro público é drenada para organizações criminosas, prejudicando saúde, educação e infraestrutura. Perda de confiança no Estado. Quando o cidadão percebe que o poder paralelo manda mais que o governo em certos locais. Restrições de liberdade. Toque de recolher informal. Em muitas comunidades, a circulação de pessoas é controlada por criminosos. Proibição de comportamentos. Festas, uso de roupas, comportamentos são regulados pelas facções. Autocensura, medo de denunciar ou criticar facções ou milícias, mesmo em redes sociais. Problemas sociais a longo prazo. Recrutamento de jovens. Falta de oportunidade e o glamour da vida criminosa atrai crianças e adolescentes. Normalização da violência. Gerações crescem em ambientes onde o crime é cotidiano. Cultura da impunidade. A sensação de que o crime compensa estimula mais a criminalidade. Em resumo, mesmo o cidadão de bem que paga seus impostos, trabalha e não tem ligação com o crime, sofre indiretamente com a presença do crime organizado, tanto na segurança quanto na economia e na qualidade de vida. Fiz essa pergunta mediante a esse post aqui do MC Cabelinho em entrevista ao Pedro Bial. Temos um momento em que há projetos de lei em várias cidades do Brasil, numa chamada lei anti-Oruan, Oruan, que é filho do Marcinho VP, que é bandido, mas ele é um artista, batizou essa lei. Mas basicamente é o seguinte, artistas que fazem apologia do crime, que fariam a apologia do crime, não sei quem define isso, teriam que ser impedidos de se apresentar em qualquer evento público com dinheiro público. Aí isso está em tramitação em várias cidades. Nesse quadro geral, o preso MC Pose, tá certo? Bial, desde sempre, a cultura preta favelada periférica é criminalizada. Uns tempos pra cá, isso vem sendo intensificado. Teve o caso da Aliante Oruan, o Pose foi preso. O que me intriga, eu deixei isso bem claro no vídeo que eu postei, é que eu atuei numa novela das 9 chamada Amor de Mãe e eu fiz um papel de traficante. E era arte. Tá perdida? Para de caô, tomou a tua favela, parceiro. Eu fiz o Hugo em Vai na Fé numa novela das 7 na Globo, que também era um bandido traficante. E aquilo ali era uma arte. Os roteiristas que escrevem a novela, os filmes que relatam a vida do traficante na favela, a vida do morador na favela, quando eles escrevem, é arte. Quando o MC canta, quando o MC funkeiro favelado canta a realidade, relata a realidade do que acontece na favela, é apologia ao crime. Bial, isso é muito subjetivo, mano. Na minha visão, isso é subjetivo. E, tipo, quem define isso? Quem define que quem faz apologia, tipo, não sou eu, não é você. É um desembargador, é um juiz, é um político, gosta de criminalizar o pobre preto favelado. O racista é o político que não quer ver a gente bem. Essa lei, ela tem cor, gênero e classe social, mano. Tá ligado? Se você não gosta do que eu canto, tá tudo bem. Mas eu não vou deixar de cantar minha realidade só porque você quer. Se você quer que eu não cante o que eu canto, mude a minha realidade, mano. Pegando um gancho aqui no que ele falou. Se você não gosta do que eu canto, né, da forma como eu canto, então mude minha realidade. Mas, vamos puxar um parêntese. Por que existe a criminalidade? Por que muitas pessoas não têm acesso a serviços dignos de saúde, educação e tudo mais? Porque tá lá num pilar, como eu já disse várias vezes, eu já fui até, pode-se dizer, massacrada por isso, mas tá na corrupção, entendeu? Então, e isso não é só no alto escalão, não. Na corrupção lá de baixo também, sabe? Daquela pessoa que faz vista grossa, né, para certas coisas. Então, assim, antes de falar, quando fala assim sobre a questão de apologia, de crime, tudo, vê o que causa na vida das pessoas, né? Depois eu vou colocar um trecho aqui. Em locais onde há o domínio, né, de facções criminosas, ou então de milícias, as pessoas elas não têm o livre-arbítrio, né? As pessoas, no caso, igual, por exemplo, elas pagam mais caro por serviços, né? Isso é o preço do crime, entendeu? Segurança. As pessoas não têm segurança. É tiroteio, violações que acontecem, entendeu?
puxar um caso aí de uma adolescente de 16 anos, alguns anos atrás aí, que foi estuprada por não sei quantos homens, mais de 30 homens. Onde que, como que, né? Que justiça que foi feita por essa jovem? Então, igual, por exemplo, assim, a gente vê que dificulta o acesso à educação, porque o conhecimento é libertador, ele enaltece a mente das pessoas, trabalha as curvas do seu cérebro, faz você expandir sua mente, não aceitar menos do que você merece, te coloca como cidadão, uma pessoa consciente dos seus valores, princípios, e nos quais você não negocia por preço nenhum. Por quê? Porque você reconhece seu valor, né? Você trabalhou em si. Agora você pega uma pessoa que às vezes não tem um estudo, ou às vezes não quer isso, e ela acaba meio que se infiltrando, indo por esse caminho fácil, né, do crime. Aí por conta de ostentação, né, aquela coisa fútil, rápida ali, bens materiais, acesso a bebidas, ou então joias, coisas do tipo, bens materiais, né, não que isso não faz parte, não, né, não, eu não tô colocando em xeque a questão do dinheiro. O dinheiro, ele proporciona momentos de felicidade, sim, né? Mas só que assim, quantas para poder manter todo esse sistema também, no caso, criminoso, não vai ter que tirar de algo ou de alguém, não vai aumentar a criminalidade, ou seja, quem é que fica? Já basta o cidadão de bem que paga altas taxas de impostos, né, para poder tentar manter uma rede de segurança, e mesmo assim alguns ainda perdem seus bens por conta do crime organizado. Então assim, o cidadão de bem, ele fica numa mesa de sinuca, ele fica sendo apertado de um lado, porque ele tem que honrar os seus compromissos de pagar os impostos certinhos, que no caso esses políticos, eles deveriam reinvestir em forma de segurança, saúde, educação de qualidade, né, para quem no caso está aí lutando, mantendo, para poder manter esse sistema, mas em contrapartida eles são de certa forma apertados por aqueles que levam na mão fácil, né? Ou seja, não tem um pingo de dó. Quanto à questão que fala sobre o Oruan, tudo bem, ele se designa como um artista, e que no caso o pai dele, que no caso fala que é um criminoso. Vamos lembrar o porquê que o Marcinho foi preso. O jornalista Tim Lopes, ele estava sim fazendo um trabalho de investigação no morro, dominado por facções, e ele foi descoberto, foi torturado, foi queimado vivo, colocado dentro de pneus, queimado vivo, morto. E ele era um jornalista da TV Globo. Aí agora, me fala, será que é isso que a gente quer para nossa vida? Pessoas que agem de forma insana? Porque dentro desses lugares que são, como se diz assim, dominados por esse tipo de egrégora, ali tem exploração sexual infantil. Começam pequenininhos, pequenos vapor, né, aviãozinho, vapor, tal, e daqui a pouco me cresce, e a gente sabe qual que é o final, né, porque é algo vazio. Então, igual, por exemplo, eu acho que tem que se combater a corrupção nas instituições, e tem que dar dignidade para o filho do pobre também poder crescer e se desenvolver, né? Por isso que a gente fala, na grande maioria, realmente, igual quando fala o preto, pobre, favelado, sim, porque é a grande maioria, é o filho do preto, do pobre, que vê o seu pai todo dia sair cedo para labuta, para poder trabalhar, poder colocar o mínimo pão dentro de casa, paga os impostos e tudo mais e tal, mas não vê esses impostos ser reinvestidos em forma de lazer, cultura, educação, né? Principalmente adentrar nesses morros, né? Dar incentivo para as ONGs, associações de bairros. O que a gente vê é o desmonte,
né? Por quê? Porque não quer um povo culto, quer um povo leigo, né? Então, tem coisas que a gente tem que colocar na balança. E realmente, no caso, quando esse outro grupo explorado, ele começa, como que se diz assim, cantar o que está vivenciando ali, tudo bem, pode ser encarado realmente como arte, porque é igual quando ele citou a questão da interpretação cênica, né? Ah, por que pode escrever, o roteirista pode escrever assim, 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 assim? Porque a arte imita a vida real, é o que está acontecendo. E não deixa de ser um grito, né? Não deixa de ser um grito, até um pedido de socorro também, né? Por esses cidadãos invisíveis, marginalizados, que estão à margem da sociedade, né? Eu acho que seria importante para a gente poder continuar batendo na tecla. É assim que eu penso. E você, como você pensa? Deixa aí nos comentários.